A paz do Senhor, meus irmãos. Ainda de pé, abra sua Bíblia. 1 Samuel 17. Versículo 34. Amém? Mas Davi disse a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e aparecia um leão ou um urso que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, e feria e matava. O teu servo venceu o leão, venceu o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Amém? Pode se assentar. Eu coloquei um tema nessa pregação, irmão, nessa palavra, que diz que para este dia o Senhor te preparou. Saul foi constituído rei, o primeiro rei de Israel. E Deus investiu no ministério de Saul. Mas em algum momento, Saul ele sai do propósito. Ele sai dali daquilo que ele foi chamado. E Saul vai se desviando, Saul vai andando pelas suas próprias escolhas. Saul vai entrar no caminho de desobediência. Saul vai ficando atribulado, atormentado. E em algum momento Deus chama Samuel e diz: Samuel, não poderemos mais adiar essa transição. Samuel, não podemos mais adiar essa mudança. Pega teu azeite, o vaso de azeite, e vai à casa de Jessé, porque dentre os filhos deles, eu já escolhi um novo rei. A história você conhece, mas antes de entrar nesses versículos que nós lemos, eu preciso trazer uma introdução em que Samuel entra na casa de Davi, e todos nós sabemos que Samuel manda chamar Davi, e Davi, ele é ungido perante os seus irmãos, perante seu pai, sua mãe. E diz a Bíblia que a partir daquele momento, a graça, a presença se apodera de Davi. Queridos, eu aprendo uma coisa, que unção sem preparo não valida ninguém. Eu não posso me apresentar só porque eu fui ungido. Além da unção que Deus já colocou em nós, eu preciso para um campo de preparo. Então, quando Samuel unge Davi, ele é conduzido, porque a vida de Davi foi uma condução de Deus. Ele não saiu tomando as suas escolhas, não. A gente vai ver Deus ajustando as coisas, inserindo Davi no tempo de Deus. Porque se é uma coisa que nós somos tentados, é sair atropelando as coisas. E Davi vai para um campo de preparo. Porque Davi precisava ser preparado para aquele momento de enfrentar Golias. Algumas pessoas gostam de dizer que a vida com Deus é fácil. Mas quem foi para chamado viver coisas grandes, experiências terríveis com Deus, em algum momento ele vai ser lançado para um campo de preparo. E Davi é conduzido ao pasto, ao campo de preparo. E nesse campo de preparo ele se depara com um leão.
que Ele não vai me forçar a ser preparado. Deus, Ele não vai me forçar a ter experiências. Deus é Deus de oportunidades. E Davi entende que ele precisa ter experiência, ele precisa crescer, ele precisa ser gerado nele força, fé, estrutura mental, estrutura emocional, estrutura espiritual, e ele decide enfrentar o leão. Porque Davi reconhece a unção que foi derramada pelo sacerdote sobre sua cabeça. E mesmo muito novo, Davi entende que o negócio não é só ser ungido, ele precisa bancar e sustentar a unção que foi derramada. Davi entende que para chegar até a casa real, ele não pode chegar com milindro. Para assumir o que Deus prometeu a ele, ele precisaria ser maduro. Oh, aleluia! Davi, diferente de nós, aprendeu muito rápido que para caminhar com Deus eu tenho que muitas vezes parar de chorinho, de ficar me machucando com qualquer coisa. Oh, aleluia! Davi decide porque ele vê que o leão quer alcançar algo importante para seu pai, que é a ovelha. E Davi quer enfrentar o leão. Eu quero te dar uma notícia para você que recebeu de Deus alguma promessa, recebeu de Deus uma unção, um chamado. Você vai se deparar com o leão, irmãos. Você vai se deparar com o urso. As escolhas de Deus, às vezes, nos surpreendem. Porque existia na casa de Jessé pessoas que já estavam alinhadas para servir o rei. Pessoas que já estavam alinhadas para servir no exército, no combate, mas Deus decide escolher o menor. Deus decide confundir, porque com Deus é esse, aquele que acha que sabe, Deus mostra que não sabe. Para Deus não serve o meu currículo, o meu diploma. O que serve para Deus é a minha obediência e humildade. Então, a unção que Deus coloca sobre nós não é para acessarmos o que queremos, irmãos. A unção que foi derramada sobre a cabeça de Davi foi para ele acessar o querer de Deus. E Deus, para acessar o querer, Ele vai nos conduzir a um campo de preparo. Oh, aleluia! Um dia, Davi acorda. Um dia como esse. E seu pai chama Davi e diz: Davi, eu preciso que você vá lá, no ambiente de guerra, onde seus irmãos estão. Vou preparar aqui um mocotó para ele. Vou preparar aqui um baião de 2, uma coquinha. E preciso que você leve e me traga uma prova de vida. Diz Davi, irmãos, ungido pelo sacerdote. Passando pelo campo de preparo, enfrentando o urso, o leão, ele pega a marmita e vai. E quando ele chega, ele chama o irmão, entrega a coca, entrega o mocotó, entrega o baião. E nisso ele vê gritos. E isso chama a atenção de Davi. Porque ele percebe que aquelas pessoas que foram colocadas para a guerra estavam recuadas. Estavam temerosas. Quem era para estar à frente estava na casa real, Saul. Então Davi começa a perguntar, olha, quem enfrentar e ganhar esse gigante, qual vai ser a recompensa? Porque se você pensa, irmãos, que o leão que você enfrenta, o urso que você enfrenta,
não tem recompensa de Deus, você está errado. Você não conhece o Deus que tu serve. O nível de guerras que nós enfrentamos, irmãos, há uma recompensa do céu para as nossas vidas. E Davi começa a se interessar, porque quem vencesse aquele gigante ia casar com a filha do rei. Quem vencesse o gigante ia ser isento de pagar o imposto. Mas Davi está ali, cheio de coragem, cheio de ousadia, porque quando nós vencemos o leão e o urso, Deus injeta coragem e ousadia. Então, basicamente, desse diálogo entre Saul e Davi, era isso que ele estava falando. Eu não cheguei aqui sem experiência. Eu não cheguei aqui sem conhecer o campo de guerra. Porque em alguns momentos, algumas pessoas vão querer nos testar. Será que tu está pronto mesmo? Será que tu tem conhecimento de causa para estar aqui se apresentando para a guerra? E Davi está falando para Saul. Ele está dizendo para Saul que ele enfrentou leão e urso. E nessa luta ele foi gerado, injetado força, fé e confiança. Então, meu irmão, olha, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida que está enfrentando o leãozinho e o ursinho. Não é para a morte, é para o teu crescimento. Queridos, muitas vezes eu chorei diante de Deus, Senhor, eu não quero enfrentar esse leão, é demais para mim. Só que quem foi chamado para a guerra, irmãos, Deus não vai isentar nada. Porque quem foi ungido para passar pela transição do próprio Deus, vai ter que dar de cara com o urso e o leão. Então, quando você estiver enfrentando o urso, tenha bons olhos. Davi poderia chegar e dizer: pai, não deu para eu lutar com o leão. Pai, ele era mais veloz, ele era mais forte, eu não tinha como lutar. Mas alguém que sabe para que foi chamado, não arruma desculpa para se retirar de guerra. Ele banca o propósito que Deus tem na vida dele. E uma coisa que eu admiro em Davi, irmãos, é essa ousadia de se deixar ser trabalhado pelo próprio Deus. Agora escute, Davi enfrenta urso, Davi enfrenta leão, foi injetado força, coragem, Deus foi conduzindo as coisas, Deus foi preparando para aquele dia que ele ia lutar com Golias. Davi, quando escuta as afrontas, Davi toma para si, porque ele entende que o que o Golias está fazendo não é algo pessoal, é algo coletivo. Davi vai lutar por uma coisa coletiva. Davi não vai tomar afronta para si. Calma aí, ele está me menosprezando. Ele vai ver agora quem é o novo rei. Não. Ele vai entender que a guerra que ele vai enfrentar agora, o gigante que ele vai enfrentar, é algo, é vitória, não só para ele, mas para todo o exército. E eu te falo que é um grande desafio hoje nos nossos dias. Separar afrontas de pessoal e coletivo. Porque Davi vai entender que ele precisa representar a nação. Davi precisa representar um povo. Davi precisa representar um Deus. Davi precisa representar um exército. E quem era para estar ali lutando está em casa, com medo. Então ele se propõe. Eu passei pelo campo de experiência. Eu passei pelo campo de preparo. E de repente, irmãos, Davi querendo saber das recompensas, alguém se incomoda. Alguém ouve Davi perguntando todas as recompensas e fica indignado.
De repente, Eliabe, o filho, o irmão mais velho de Davi. Oh, aleluia, irmãos, olha, com Deus é assim, Ele vai te colocar diante do urso, Ele vai te colocar diante do leão, mas Ele não vai te poupar do encontro com Eliabe. Quem é Eliabe? Eliabe é o irmão mais velho. Eliabe estava listado na lista do exército de Saul. Eliabe estava recuando. Eliabe foi preparado para aquele dia, mas estava com medo. Mas Deus levanta alguém que foi gerado, que foi preparado para se colocar como alguém disposto a enfrentar. Irmãos, há coisas que nós vamos nos levantar, ter que nos levantar para enfrentar. Não tem como. O exército dependia de alguém. O povo de Israel dependia de alguém. Mas alguém que foi preparado para isso não quer, porque está com medo. Quantas vezes nós recuamos, porque achamos que não somos capazes de enfrentar, que tem pessoas melhores, que falam melhor, que estudou melhor, nas melhores faculdades. E isso, nós vamos deixando o campo de preparo para uma outra oportunidade. Mas eu te digo que o campo de preparo é para o dia que você vai se deparar com Golias. E alguém que é para apoiar Davi não apoia. Eliabe se irrita. Conheço a tua presunção. O irmão que deveria estar feliz, ou alguém se levantou para enfrentar. Alguém vai se arriscar a própria vida pelo exército de Deus. Não, Eliabe se incomoda com Davi. Alguém que era para estar lá incentivando, vamos Davi, vamos Davi, vamos Davi, não. Diminui Davi. Eliabe quis mostrar para Davi que ali não era o lugar dele. Será que nessa caminhada você já se deparou com algum Eliabe, irmãos? Ter a presença de Deus, ter o Senhor, nosso Deus, como centro da nossa vida, não nos vai isentar de nos deparar com Eliabe. Oposição. Mas Davi que foi preparado, Davi que lutou com o urso, com o leão, entendeu que ele não pode perder tempo com oposição. Alguém que foi escolhido para carregar uma unção, sentar na casa real, entende que não pode bater boca com Eliabe, porque o que está em jogo é sério. Então nós temos que entender que tem certas pessoas que nós não vamos perder tempo de bater boca, irmãos, é Eliabe. É alguém que não reconhece a unção que foi colocada em nós. Eliabe vai demonstrar para Davi que ele não reconhece a unção que ele presenciou. Eu sinto muito te dizer, irmão, você que não se deparou com Eliabe, você vai encontrar com ele. Nós vamos nos deparar com pessoas que vão nos diminuir. Eliabe fala, o que tu está fazendo aqui, Davi? Cadê as ovelhas? Cadê o pasto? Teu lugar é lá, não é aqui. Oh, aleluia. Davi entende que ele foi escolhido por Deus e não pelo homem. Há coisas diferentes, irmãos. Há escolhas do homem. O homem olha para alguém e diz, esse é bom, fala bem, tem postura legal, se arruma legal. É cheiroso, tem boa postura, cursou a faculdade, fez o ensino médio. Esse daí é bom rei. Esse tem um lugar na casa real. Mas Deus não o vê assim.
Deus vai olhar para um vilarejo em Belém, uma casa de um idoso, e ver o filho mais novo, ruivo, trabalhando no anonimato e diz: esse serve para a casa real. Davi entende que ele não foi chamado pelo homem, não foi colocado pelo homem, porque quando é pelo homem o negócio em algum momento vai dar ruim, irmãos. Em algum momento Saul vai ser atormentado. Olha como é que são as coisas, irmãos. Saul vai se afastando de Deus, vai se desviando aos poucos, ao ponto que ele fica atormentado. E um dos servos mais atento, porque é importante você ter uma rede de apoio do teu lado atenta. Alguém atento diz: o rei precisa de um músico. Então ele chega para Saul e diz: meu senhor, eu conheço um músico que ele tem a presença de Deus. Então Davi está lá, no campo de preparo, mas está sendo mencionado lá na casa real. E a irmã Sandra pregou na quarta-feira passada dizendo que alguém vai ser lembrado. Então eu quero te falar, irmãos, uma coisa: não fica se apresentando, oferecendo o teu serviço, porque quem vai te apresentar é Deus. É Deus que coloca, é Deus que tira, é Deus que move, é Deus que faz, é Deus que abre, é Deus que fecha. É até Deus que traz vida onde não tem vida. Então, se é uma coisa que Davi aprendeu no campo de preparo, foi confiar nesse Deus. Foi esperar o relógio de Deus. Foi esperar o tempo de Deus. Foi entender que ele não pode ficar batendo boca com qualquer um, com alguém que sabe, mas não sabe. Alguém que era para guerrear, mas não quer guerrear porque está com medo. Então Davi, nesse versículo que nós lemos, nesse momento, nesse diálogo, está falando para o rei: rei, eu estou preparado. E o meu diferencial é que eu não tenho medo da afronta de Golias. Você já parou para pensar e analisar qual é o teu diferencial? O que te diferencia do teu irmão? Você parou já para analisar qual é o que foi injetado na tua vida que brilha e reluz? Você pode olhar para a tua vida e ver que no campo de preparo, quais foram as marcas da luta com o leão que deixou? Porque, irmãos, Davi está dizendo para Saul que não foi uma visão que ele teve, não foi uma revelação, não foi um sonho, ele lutou literalmente com o leão. O que me faz entender que nós vamos ter os nossos inimigos espirituais, mas carnal. Existem guerras que é carnal, é real, e eu preciso em Deus saber como agir. Então Davi entende rápido que com Eliabe quem trata é Deus, que com Eliabe quem vai resolver é Deus. Então ele não perde tempo com quem não está reconhecendo a unção que ele carrega. Ele não perde tempo com quem não reconhece e não quer guerrear, enfrentar Golias com ele. Aí me abre um parênteses aqui, irmãos. Davi tinha todos os motivos, por ser o irmão mais novo, chegar para Eliabe e dizer: irmão, você está me afrontando, você está me diminuindo, mas tu é meu irmão. Tu foi preparado para a guerra, vamos comigo. Cola comigo. Porque nós acabamos fazendo o que Samuel faz, arrastando pessoas em cargos, em situações, em centro na nossa vida, que Deus já rejeitou, irmãos. Então Davi entende que o campo que ele passou é solitário, mas ele tem presença de Deus.
E diz a Bíblia que Saul ouve todo o relato, lê o currículo de Davi. Nas minhas palavras, tá, irmãos? Porque isso não está escrito, não. Esse cara aí é bom. É tão bom que eu vou dar minha espada para ele lutar com ela, já que eu não posso ir, já que eu estou com medo, já que eu estou vazio, já que eu estou desviado, atribulado. Pelo menos as pessoas vão ver que eu estou lá, a minha roupa está lá, a minha arma está lá, mas não sou eu, é alguém que vai, mas eu estou aqui em casa tranquilo, relaxado. E quem passa pelo que o Davi passou, fica ligado, irmãos, não anda desligado. Davi entende que isso ali não é para ele. Então, Davi, muito obrigado, seu rei. Eu sei que o senhor está me dando de bom grado, mas eu não quero, não. A arma que eu vou é no nome do Deus vivo. Encerro a minha palavra, irmãos, dizendo que Davi vai para o riacho, para o ribeiro, escolhe as suas pedras e vai até diante do gigante, porque para aquele dia o Senhor preparou ele. Há níveis de guerras que nós vamos passando, irmão, e você que conhece o livro do 1 Samuel, 2 Samuel, sabe que ali não foi o último nível de Davi. Depois Davi vai ter que lidar com a perseguição de Saul, mas isso aí é tema para outro dia, irmãos. Isso aí é tema para outra campanha, perseguição de Saul. Mas deixa isso quieto. Davi pega suas pedrinhas, porque agora é hora de Davi colocar em prática o que ele foi treinado. E Davi pega as pedrinhas e vai diante de Golias. E sabe o que Davi faz, irmãos? Ele pega a pedra, e a irmã Sandra já contou o testemunho aqui, dizendo que pedra não derruba, porque ela já levou uma pedrada e ela não caiu. Tá? É por isso que a gente tem... Vocês não podem perder as quartas, quebrar a campanha, porque é muito testemunho. Ela disse aqui na quarta-feira passada que pedra não derruba. Ele pega a pedrinha, e Davi entende que agora é hora dele mover o céu a favor dele. Escute. Davi pega a pedra e sinaliza para Deus, sinaliza para o céu, que este é o momento que ele vai colocar em prática a confiança em Deus. Em algum momento eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, eu vou participar do culto, mas eu vou ter que em algum momento pegar a pedra e sinalizar que eu estou confiando. Ô, glória! Querido, você está fazendo sua parte, eu creio, né, que você está jejuando hoje, a quarta, para estar aqui. Eu creio que você não deixa só para orar aqui, eu creio que você tem seu momento, você está fazendo sua parte. Então, quando o pastor foi nos conduzir aqui em oração, vem com a pedrinha sinalizando, Deus, eu confio. Esse gigante está demais, mas eu estou sinalizando aqui, eu confio, eu confio, eu confio. Oh, aleluia! Porque para isso tu tens sido trabalhado, vaso de barro. Para isso tu tens ficado atrás das malhadas. E se você não sinalizar, Deus vai ficar lá guardando Davi e investir em você. Eu coloquei um leão, eu coloquei Eliabe, eu coloquei um ursinho. Preciso sinalizar. E diz a Bíblia que Davi lançou a pedra
sinalizando a confiança. E Deus derrubou o gigante. Será que você está nessa campanha confiando que esse Golias vai cair mesmo, gente? Gente, eu entrei hoje aqui debaixo de guerra. Você vai sabendo de uma coisa, de outra, isso vai te gerando uma indignação assim. Jesus, o que esse Golias pensa que ele é? Então, uma coisa eu quero te tranquilizar, faz a tua parte. Porque direção é Deus que vai dar a pedra. Eliabe é Deus que vai tratar. E urso e leão não é para a tua morte, é para o teu preparo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.